região. E agora nós vamos contar uma outra história de um incêndio. Ontem já falávamos disso. O incêndio em fábricas do Distrito Industrial de Manaus foi extinto após 40 horas de combate. Esse incêndio que nós comentávamos aqui ontem ao vivo, direto do local, e ao que tudo indica aconteceu por conta de uma pequena faísca, meu Deus, que teve acesso ali a produtos químicos e gerou uma combustão, e aquilo foi se expandindo. Essa é uma fábrica de pequenos caminhões, mas eu estou com o meu querido amigo Leão Furtado, direto de Manaus, que vai contar aqui todos os detalhes que levaram, porque foi uma angústia para conter esse fogo, essa fumaça tóxica extremamente prejudicial para ser contida. Foram mais de 130 equipes do Corpo de Bombeiros, polícia, todos trabalhando de forma conjunta para conter esse incêndio nessa fábrica, e graças a Deus ele foi extinto depois de 40 horas de combate, hein? Meu querido amigo Leão Furtado, tela cheia para ele. Nós vamos para Manaus e ele vai contar os detalhes. Conta tudo pra gente, Leão. Muito bom dia. Ronda Campeão. 40 horas, Wellington. Muito bom dia para você, para quem nos assiste nesta quinta-feira. Finalmente acabou então essa angústia dos trabalhadores, né, em especial, e também, claro, dessas duas fábricas que foram consumidas pelas chamas entre esses 3 dias, né, praticamente. Até o momento, o Corpo de Bombeiros segue no local fazendo o trabalho de rescaldo, porque ainda restam alguns pequenos focos das chamas, né? À distância ainda a gente ainda consegue ver a fumaça dentro desse local, dessa fábrica. Na verdade, foram 2 fábricas, uma entre elas é a EFA Motors, né, como você mencionou, que fabrica aquelas pequenas caminhonetes, e além disso também a Valfilme da Amazônia, que é uma empresa que trabalha com os derivados de petróleo, para piorar ainda mais a situação, né? Como você mencionou, houve aí algumas hipóteses de que essas faíscas atingiram uma região de produtos químicos e isso acabou potencializando esse incêndio. Por isso que à distância a gente via uma densa fumaça e uma fumaça muito tóxica, o que prejudicou também a saúde dos trabalhadores, ou seja, desses agentes, 200 agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que atuaram diretamente, até mesmo com uma divisão de escala, para conter essas chamas. A distância na capital amazonense, a gente viu durante todo esse tempo, quase 48 horas de trabalho intenso, a atuação desses agentes. No entanto, a gente ainda consegue perceber à distância uma fumaça muito branca, né? Isso por toda a cidade, que sai ainda desse local, justamente porque esse trabalho ainda continua. A Superintendência da Zona Franca de Manaus também já se pronunciou sobre esse assunto. É a autarquia que administra, né, a Zona Franca de Manaus, um complexo com muitas fábricas, especialmente nessa região do Distrito Industrial 2, fica na zona leste da capital amazonense. Daqui a pouco tem uma entrevista coletiva, agora são 10 horas e 18 minutos, aqui na capital amazonense, às 10h30, então, a representação dessa empresa, das 2 empresas, e também o superintendente da Zona Franca de Manaus, a Suframa, devem falar em entrevista coletiva sobre quais são as alternativas, especialmente para os colaboradores dessas empresas. Uma entre essas empresas, por exemplo, são 1.600 funcionários que devem entrar ou em férias coletivas. A gente vai tentar identificar quais são as alternativas para um cenário desses. Afinal, cada colaborador representa uma família que vai ter um impacto econômico em decorrência dessa crise que foi instalada nessas 2 fábricas. A gente também aguarda uma entrevista coletiva junto aos representantes, os órgãos que atuaram diretamente nesse sinistro, e o que se sabe até então é que finalmente houve então a contenção dessas chamas. A grande preocupação era que talvez pudesse se espalhar para outras comunidades, outros bairros, né, que ficam ali nas adjacências dessas fábricas, mas
por uma questão de segurança mesmo, o trabalho segue mantido, deve ser mantido, não tem um horário específico, como o coronel Orleilson Muniz, o subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, ele mencionou que até o momento a intenção é manter todos esses agentes para que novos focos não possam surgir e tomar uma dimensão ainda maior, até porque é uma fábrica que trabalhava com esses produtos químicos e também com os derivados de petróleo. Como a gente consegue perceber aí nessas imagens, realmente um trabalho intenso. As labaredas podiam ser vistas à distância de várias zonas aqui da capital amazonense, uma situação muito crítica e acredito que é um incêndio que fica aí para a história do estado do Amazonas. Wellington. Bom, e já é possível dizer quando e onde o incêndio ocorreu exatamente? Em que lugar da fábrica? Ainda não. São circunstâncias que devem ser apuradas, inclusive considerando o trabalho da Defesa Civil, que de fato vai apenas constatar que a população não tem uma alternativa imediata. Ou seja, a fábrica está completamente destruída. A gente tem algumas imagens que devem chegar aéreas, né, para a gente fazer até mesmo uma comparação de como é que estava essa fábrica e como é que ela ficou após a destruição. Mas o que a gente observa ali é que pelo menos 80% de todo o espaço dessa estrutura foi consumida pelas chamas. Ferro retorcido, isso em decorrência de que tinham muitos produtos químicos, produtos inflamáveis e boa parte foram consumidos. Wellington. Aí, uma fábrica como essa, com certeza, tem um seguro, né? Não é possível que não houvesse esse cuidado da empresa, ainda mais com essa quantidade de funcionários, né? Com toda a logística que se tem para a fabricação. Então, vamos aguardar essa coletiva, tá, Leão? Para saber, de fato, maiores informações, como é que vai ficar a vida desses trabalhadores. É um impacto gigantesco na economia de Manaus, né? Dependendo do que vai acontecer. Será que a empresa vai fechar suas atividades? Há um risco com relação a isso muito claro, né, Leão, nesse primeiro momento, né? Com certeza. É uma entre as várias empresas, né, do Polo Industrial de Manaus. Lembrando que o Polo Industrial de Manaus exporta para a Argentina, para a China, Japão. As montadoras, elas se localizam aqui e distribuem para várias áreas realmente do mercado internacional. Então, a movimentação ela é muito intensa. Várias outras fábricas também se uniram, né, outras empresas, para fornecer esse suporte para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, que foi indispensável até porque não se imaginava que a dimensão dos prejuízos seriam tão grandes quanto se mostraram. A gente consegue aí perceber nessas imagens aéreas, que são de ontem ainda, que parte da fábrica, metade da fábrica já tinha sido consumida. Só que o avanço foi ainda muito maior e as imagens hoje, que a gente vai trazer, inclusive, durante a programação, é que elas são de um prejuízo que acaba sendo mensurável até o momento. Palavras que foram citadas, inclusive, por uma representante da empresa que chegou ontem à capital amazonense. Sim. Por enquanto, ainda não se tem uma noção mesmo em valores do quanto foram estimados esses prejuízos. A gente segue aguardando, então, novas avaliações e até mesmo para saber como é que vai ser a repercussão junto à economia, como você mencionou, e também a esses colaboradores que, sim, devem estar entre os mais prejudicados diante dessas circunstâncias. Wellington. Tá bom, obrigado, Leão. Obrigado pelas informações. Você tem prioridade aí para a qualquer momento poder entrar na nossa programação com maiores informações. Com certeza uma informação nacional, esse incêndio, mais de 40 horas para ser contido no Polo Industrial de Manaus. Foram duas empresas, então, o Leão está dizendo. Uma é a EFA Motors, né, que é uma empresa de pequenos veículos, pequenos caminhões, pequenas caminhonetes, né? E mais de 1.000 pessoas nesse momento estão em dúvida do que pode acontecer com a sua vida profissional, com o emprego que tinham através dessas empresas. E aí a gente também precisa compreender o que de fato, onde, como ocorreu, os prejuízos que ainda são incomensuráveis, imensuráveis, como disse o Leão. Então, obrigado, meu querido amigo Leão Furtado, um abraço para Manaus. A gente continua aqui atentos a qualquer momento, podendo retornar com maiores informações a respeito desse incêndio nessas fábricas que ainda, claro, ainda vão
ainda precisam encontrar respostas